Em relação ao que ele fez na Colômbia na década de 80, em relação ao que ele fez lá no Afeganistão, no Iraque, no que ele fez lá no Irã, destruindo as usinas nucleares do governo iraniano, o que ele fez na Venezuela, que ele bombardeou com caças invisíveis, entrou e pegou o presidente. Esse é o objetivo. Então é o que nós vemos. Se eles caminharem para romper com as instituições, seria a porta aberta para qualquer país, potência do mundo, invadir ou tomar uma atitude, como aconteceu na Venezuela. Júlio Roque, vamos lá, vamos falar da questão aí envolvendo o Trump. O Trump já havia falado, desde o primeiro momento, que o México precisava reforçar seu combate aos cartéis. Aí, no meio de tudo isso, teve Venezuela, teve a questão da Groenlândia, teve a questão da Colômbia, antes até da Groenlândia. Pegaram navios, mataram gente, etc, etc, etc. O Trump, no momento em que o Almencho morre, ele dá uma declaração dizendo que a operação feita pelo México foi uma operação que só aconteceu por causa dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos forneceu o que era preciso para isso. Só que a Sheinbaum, presidente, não gostou muito da declaração e disse o seguinte: os Estados Unidos nos ajudou com informações. As forças militares atuantes foram do México. Ok, nem o Trump disse o contrário. Só ficou na dúvida se equipamentos utilizados pelo México foram equipamentos norte-americanos. Numa dúvida legítima, porque não teve operações anteriores a essa com esse nível tecnológico. Então, beleza, não teve militares norte-americanos, mas teve informações e provavelmente teve tecnologia. Só que aí ela já cresceu. Quando o Trump dá essa declaração, ele completa dizendo que, se necessário for, é para se cogitar a presença de militares americanos para resolver os cartéis, caso o México tenha dificuldades com isso. E aí quem que ele indica? Quem que você acha que ele indica? Navy SEALs. Se for preciso, nossos SEALs estarão a postos. E aí a presidente não gostou nada disso, falou que não vai admitir que nenhum outro exército atue no México, no estado do México. Fala pra torcida, porque se o Trump quiser, ela não dá conta dos traficantes do país dela, gente. Ela vai dar conta de impedir que o Trump entre com o exército, com os militares dele, com os SEALs, para fazer o que tiver que fazer. Já tem uns marines que estão treinando próximo ali, se eu não me engano, que tem uma base próximo da Jamaica, eu não lembro ao certo, que tem marines que treinaram para combater cartéis. Aí eu fui ver que isso aí era de 2009. Eu falei, gente, tem um grupo de marines próximo ali que o trabalho deles é ficar treinando para um dia entrar no México. Irmão, os Estados Unidos é um país muito doido, muito doido. Parece que estão preparados para todas as guerras. Eu concordo com isso? Não acho que os Estados Unidos têm que invadir os lugares. Mas, como aconteceu com a Venezuela, não tinha que tirar o Maduro? Pô, se o país está dominado pelo crime organizado nesse nível, como vocês viram nos vídeos aí. Até, mano, Walter, eu vou jogar pro Júlio, deixa rodando enquanto o Júlio estiver falando, aquele videozinho para quem só chegou depois. Aí o Trump amanhã inventa de entrar. Porque certamente ele tem algum interesse com o México que ele ganharia se ele botasse o exército lá. Ele sempre tem um motivo para fazer isso. O motivo, né, nunca é só resolver o problema ali que o país está passando. Ele resolve o problema do país, mas ele também ganha alguma coisa com isso. Já repetimos aqui 1 milhão de vezes. O Trump está pensando no próprio país. Ele não está preocupado tanto assim com os outros. Acaba ajudando também, mas não é o foco. Julião, e aí? Se chegar a esse ponto, quanto tempo você acha que precisaria ter um limite para... Ih, gente, até 20 dias, em 30 dias, os cartéis tocando terror, matando mais gente. Agora é a hora, ou não é? O que você acha? Bem, Eric, ao contrário do que se imagina, os cartéis eles não querem dominar em 100% por completo o país inteiro. Não, eles não querem. Seria uma porta de entrada para qualquer ação, seja dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, pode ser a China ou qualquer outro, falando que o país tinha sido tomado por narcotraficantes. Então, qual é o objetivo desses cartéis? O objetivo é tornar simplesmente o governo instituído um escravo, porque assim você tem um pseudo-governo,
como Carcará muito bem exemplificou e como também se encaixa muito bem nas palavras do comandante Vilas Boas. Os cartéis fazem o que querem, enriquecem exorbitantemente e o governo está lá sem fazer nada, né, completamente leniente. Esse é o objetivo. Então é o que nós vemos. Se eles caminharem para romper com as instituições, seria a porta aberta para qualquer país, potência do mundo, invadir ou tomar uma atitude, como aconteceu na Venezuela. Então, esse é o jogo geopolítico, onde a presidente tenta defender ou ser leniente com tais grupos, porém não vai de encontro totalmente ao que os Estados Unidos tentam impor. E como o Eric falou, ali no entorno tem várias bases americanas, até mesmo a proximidade do México com o sul dos Estados Unidos mostra que ele pode ser invadido a qualquer momento e com maior facilidade do mundo. E o que eu acho, né, isso aí é uma opinião de Júlio Roque, que as forças, né, armadas não responderiam contra ao ataque, sabendo que esse ataque faria o mesmo, tiraria todo o crime organizado e os narcoterroristas dessa receita que está acontecendo no país. Então, eu acho que as Forças Armadas não se voltariam contra a uma invasão americana. A exemplo disso, a Venezuela. Quem estava lá para defender o Maduro não eram as forças, no momento da invasão, não eram as Forças Armadas americanas. Eram soldados cubanos especializados em proteger o Maduro. Então aí você já vê que as Forças Armadas não agiram. Então pode ser que aconteça no México. Quando a gente fala disso, sobre as ações de Trump, estamos falando de 4 principais países. 4? Seriam Venezuela, que já caiu, né? O México, estou falando de narcoterrorismo. O México, a Venezuela, que já caiu, Colômbia, que já houve um grande acordo, inclusive o presidente da Colômbia foi lá nos Estados Unidos falar fino, né? Ele falava muito grosso quando ele estava na Colômbia. Quando ele chegou na Casa Branca, ele falou super fino, né, com o presidente. E houve ataques apoiados pelos Estados Unidos dentro do território colombiano, atingindo várias facções criminosas. Então, isso já mostra como funciona. Nicarágua e, como eu falei, 4, resta o Brasil, porque o Brasil vem crescendo negativamente, com certeza, nessa temática conhecida como narcoterrorismo. Aqui já existe grande parte da população que não aguenta mais e classifica literalmente o crime organizado ligado ao tráfico no Rio de Janeiro e em outros estados daqui do Brasil como narcoterrorismo. Mas, como na base da presidência mexicana, o presidente brasileiro falou o quê? Que não é narcoterrorismo, tem nada a ver com terrorismo e a gente não pode classificar esses criminosos como tal. Assim, ele consegue essa leniência e essa blindagem para que não haja ação externa, né, nesse tipo de assunto. Mas o Trump está completamente louco por essa temática narcoterrorismo. Por quê? Porque se encaixa perfeitamente no que ele quer. Usando a palavra narcoterrorismo, as portas estão abertas para as ações americanas. E aí vem todo um aparato por trás, né? O que é mais interessante de tudo não é a ação, é sempre a intenção, Eric. Muito bom, Júlio. Carcará, como é que você vê aí uma possível interferência aí dos Estados Unidos, sabendo aí que ele já passou informações, ajudou aí tecnologicamente, deve ter tido até uma pressão nesse sentido. É muito curioso. O próprio Estados Unidos diz, ó, você tem isso aqui, é aqui que você vai pegar o cara, é isso que você vai fazer. E aí eles vão lá e fazem. A própria presidente, os próprios políticos, isso nunca tinha acontecido dessa forma. Basicamente, e não, eu sei que eu não corro risco de estar exagerando aqui, basicamente o El Mencho não estaria morto sem o auxílio dos Estados Unidos. Até porque, se fosse para fazer isso, já tinha feito e não teria a coincidência disso só ter acontecido quando houve interferência dos Estados Unidos.
Então, como é que você enxerga isso, Carcará? Tanto esse fato ter acontecido por causa disso, quanto uma possível aí interferência do Trump no México. Essa interferência do Trump no México é irrisória, cara. Isso não é porra nenhuma, não. Ele entrou com informações de dados satelitais. Ó, tem um grupo lá, eu escutei isso aqui. Isso não é porra, cara. Isso não é nada, 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 nada. Se vocês assistirem o seriado Narcos, você vai ver que o governo americano, desde o Reagan, George W. Bush, o pai, o Clinton, esses caras entraram com força total na Colômbia para destruir o cartel de Cali e de Medellín, pô. Enviava tropas. Na década de 80, o DEA era chacota, era equivalente, sabe o quê? É como se fosse o guarda prisional, que hoje em dia é polícia penal, tirava, não é policial, fazia cota dos caras, chacota. Na Colômbia, na década de 90, a DEA já estava entre os grupos de segurança mais respeitados dentro dos Estados Unidos, com os agentes atuando lá dentro direto, com poder de polícia, com apoio de aeronave de interceptação eletrônica, satelital, a porra toda. O Trump não fez nada, nada, nada no México, cara. Não fez porra nenhuma, não, cara. Em relação ao que ele fez na Colômbia, na década de 80, em relação ao que ele fez lá no Afeganistão, no Iraque, no que ele fez lá no Irã, destruindo as usinas nucleares do governo iraniano, o que ele fez na Venezuela, que ele bombardeou com caças invisíveis, entrou e pegou o presidente. O que é que ele fez? Não fez nada. O que está acontecendo é o vitimismo da presidente, dos deputados, da Suprema Corte, do Exército, de todo mundo, que todos recebem dos traficantes. Eles falaram, esta porra não vai acabar. O traficante está falando o seguinte, eu sou o presidente dessa merda, que eu que dei dinheiro para todo mundo ser o que é e chegar onde chegou. Do recrutinho ao general nessa porra. É isso que os cartéis estão falando, pô. Sinaloa, o Nolisco, esses aí, são mais de 15 cartéis. A gente está falando dos grandes. Tem os cartéis gigantes, tem os cartéis que é de apoio, tem os mais embaixo, que é o pessoal que fica nas ruas distribuindo, que é equivalente às nossas bocas de fumo, as favelas aqui. Tudo é cartel. Só que a gente só está falando só do Nolisco, esse cartel aí, que se tornou o maior de todos. Sinaloa não acabou, não. Só que ele foi imprensado lá, só que ele tem um poder foda de transporte aéreo e marítimo, entendeu? A máfia dele é muito consolidada. E o Trump fez o que? Nada. O Trump deu informações. Ó, o Trump não atirou, não fez porra nenhuma, tem mísseis para fazer isso, tem aviação para fazer isso, está do lado, é uma guerra barata, e a presidente não deixa o Trump ajudar o povo a se libertar. Não deixa. Por quê? Se ela fizer isso, ela vai morrer, pô. Ela é militante, pô. Ela é militante. Se passar um traficante lá, na hora que ela estiver falando, ela chora, abraça e beija na boca. Isso que é realidade. Então, o que é que o Trump fez? O Donald Trump fez porra nenhuma, cara. O Trump fez uma mensagem, ó, tá aí, ó, no lugar tal tem traficante, ali tem uns grupos lá, os caras foram lá, atacaram, levaram porrada. E o americano fez o quê? Nada, cara. Não fez nada demais. Na Venezuela ele fez, que ele mandou a esquadra dele, mandou uma força aérea super poderosa com caças invisíveis, F-35, a porra toda, entrou, bombardeou, saiu, levou o presidente. Aí fez pra caralho. Agora no México não fez nada, senhores. Não, isso é só barulho da mídia mexicana, com o apoio da OEA, da ONU e das mídias aqui. O movimento esquerdista do Foro de São Paulo estão revoltados pra caralho com isso aí. E eles querem desviar também essas notícias pesadas no Brasil para desviar o caso Mastro do INSS. Quer que eu mande real? Eu estou cagando o que aconteceu no México. Isso não é porra nenhuma. Eu quero saber onde é que está, em que pé está o André Mendonça com o caso Master, com o pessoal que está envolvido. Onde é que está o dinheiro do INSS que levaram das velhinhas, porra? Isso aí do México isso é cortina de fumaça, porra. Isso não é porra nenhuma, não. A mídia tá maluca. Pô, vamos meter a história do México. Cara, o que aconteceu no México acontece na Bahia todo final de semana, trocando bala a galera, cara. O nego mata o líder do tráfico, entra outro. Mata o do bairro, entra outro. Até agora eu não entendi nada. No Rio de Janeiro, o governo americano ajudou com informações também aí. Ele fez o quê? Nada, deu uma informaçãozinha lá que a polícia já sabia, pô. O que eu sempre falo aqui? Que o Brasil tem que fazer a tal da infantaria policial urbana. O que é isso? Porque eu falei que nós vamos chegar no nível do México. A gente tem que ter blindados, o militar tem que estar com capacete balístico. Até hoje você vê as polícias do Rio de Janeiro, o cara com a cabeça descoberta, com um lençozinho,
A gente já teve esse modelo de andar assim. Quem usava capacete era cabeça de lata, era um lenço. Essa merda não funciona para o combate moderno. Você tem que estar com um sistema balístico, inclusive com a viseira que suporte estilhaços e pelo menos um tiro ali de 9 milímetros, pô. Isso é uma infantaria urbana moderna. Você vê o traficante do México usando os drones de ataque, metralhadoras antiaéreas. Aqui, ponto .50 é pego direto. A polícia de Goiás agora pegou os fuzis ponto .50, esses caras que chamam novo cangaço usam essas armas já. Helicóptero no Rio foram derrubados, pô. E morreram os policiais. Então esqueceram já que os traficantes derrubam os helicópteros no Rio? Então, eu não vou desviar o meu pensamento sobre o México, que tocou-se inferno no Brasil, que é o México. Isso tudo foi programado para que as pessoas desviem do desfile, que foi um horror aqui na Marquês de Sapucaí. O Lula fez merda, criticou os cristãos e aproveitaram essa notícia do México, que isso lá é corriqueiro, para transformar isso no inferno, para desviar a merda que foi o carnaval, a pancada que o presidente levou, fazendo chacota dos cristãos, achando que ia tirar onda, levou vai, depois saiu a imagem dele arrastada no meio da pista lá, porque caiu aquela imagem dele, coisa ridícula. E o caso Master está aí pegando fogo, o André Mendonça precisa de apoio da população, inclusive de segurança particular para ele, porque ele está correndo perigo, porque ele assumiu o caso dele. O presidente do Banco Master está com medo de ir para a CPMI com medo de morrer, já falou que está com medo, precisa de segurança. Meu irmão, o México é aqui. Entendeu? Essa situação lá, na Bahia, uma semana atrás, estava a capital toda debaixo de bala. Morreram 12 só numa noite lá. Aqui no Ceará, tem refugiados em tempo de paz, cara. Sabe o que é isso? Existe um grupo de refugiados dentro do Ceará, porque não tem onde morar. Perderam as casas, moram dentro do mato, escondido lá. Cadê a ONU, cadê a EA, cadê o presidente, o ministro da Justiça, o ministro da Defesa para defender o seu povo, que dentro do Brasil tem uma guerra onde tem movimento de pessoas de um lugar para o outro que não tem onde ficar, como se estivesse nas guerrilhas da África. É o Ceará, é o Brasil, cara. Enquanto isso, o Banco Master, o nego quer abafar com o caso do México, não vai abafar porra nenhuma, não. Nem o Fala Globo News vai se abster de falar dessa porra, não. Entendeu, meu amigo? Então isso aí é cortina de fumaça pra caralho, que o seu do México foi, teve tiroteio, teve imagem, fumaça pegando lá, o cara fechou. Meu irmão, aqui o MST, quando fecha as BR, tem muito mais fumaça e muito mais trauma nas BR, pô. O traficante do Rio, a gente passou o ano passado todinho falando dos traficantes lá na Vila Aliança, não sei aonde mais, Jacarepaguá, fechando o trânsito, tocando fogo em ônibus. E aí? O México foi só ontem, acabou. Porra, paz e amor de novo. A presidente já falou que não vai ter mais guerra. Aqui é todo dia, meu irmão. E outra coisa, a Amazônia brasileira, o governo não manda mais. Quem manda no Rio são os traficantes. Só tem lá a polícia lá de Manaus para fazer barragem neles. Porque, meu irmão, só para tu se ligar, da Amazônia são 5 rios gigantescos dentro da Colômbia, que entra dentro do Brasil, que formam o Solimões e o Rio Negro, o Japurá, Juruá e o caralho. Esses rios vêm tudo dentro da Colômbia e do Peru, em forma de veias, e entra dentro do Rio Solimões, que vai virar o Rio Amazonas lá embaixo. É disso que eu estou falando. Cadê o projeto do Ministério da Defesa para a Segurança Nacional sobre o controle desses rios? E os portos do Brasil? Cadê o Corpo de Bombeiros Navais? Cadê a GLO dizendo a Marinha vai fiscalizar os portos? Porra nenhuma, irmão. Ninguém nem toca, o brasileiro nem sabe que é a Marinha que tem que tomar conta dos portos em caso de segurança nacional. O povo nem sabe, pô. O cara tá achando que os bombeiros ou a guarda municipal só pode. Eu entrei na Marinha tomando conta de porto nessa porra. Eu me lembro que uma vez eu fiz um portinho aqui lá para Recife e a gente tinha que aprender, uma equipe tinha que aprender como é que trabalhava nos guindastes para operar, porque o PT na época já estava fazendo greve, tumultuando aquele sindicato lá dos estivadores, e o porto ia parar. E a Marinha tinha um grupo que sabia operar os guindastes. Tu sabia disso? Hoje em dia não sei se tem mais especialista. A gente tinha que operar a casa de força, operar os guindastes, o nego tinha que saber pilotar trem. Eu fiz umas 3 missões na missão da Marinha pilotando trem, porra. A última foi no Toneleiro aí, eu fiz umas 2 por lá. Entendeu? Porque vem dos velhos ensinamentos da tropa antiga. Hoje em dia, eu não sei, meu irmão. Cadê? Quem que controla o Porto dos Santos? É a Marinha?
Paranaguá, de Espírito Santo, do Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro, quem que manda? É o Estado? É? Tá bom. Valeu, meu irmão. Então é isso aí. Muito bom, Carcará, muito bom. Às vezes a gente que está aqui nesse Brasilzão não se dá conta de questões como essa. A gente sabe, por exemplo, você citou o Porto de Santos, quantos anos a gente não ouve que é o PCC que manda naquilo? E parece que isso não incomoda ninguém. Ninguém do Estado fica incomodado com essa afirmação. A ponto de fazer isso. Gente, se tem uma marinha que pode fazer isso, por que não bota? Porque ela vai resolver o problema? E aí o político que foi eleito por causa do PCC vai perder a mamata dele? E aí o empresário que tem uma empresa na Faria Lima para lavar dinheiro vai perder o dinheiro dele? Aí ninguém mexe nisso. Porque militar, e é um elogio que eu vou dizer, é maluco com essas coisas. Se botar lá e falar, ó, é guerra, não pode sair coisa do PCC daqui, vai matar um monte de gente, pô. Pra todo mundo ver. E aí? Mas, vamos lá. Comandante Vilas Boas, pegando aí essa linha dessa questão aí do Trump. E só abrindo aqui um parênteses, cara, eu concordo com o que você falou, só porque talvez eu possa não ter me expressado adequadamente. Né? Não estava querendo dizer que o Trump, ali na questão do México, influenciou não, que ele atuou diretamente. O ponto é que não tem como ter sido coincidência que quando o Trump diz, olha, tá aqui, ele tá lá, vai lá e pega o cara, porque senão eu vou intervir, e eles vão lá e fazem, eu não estou dizendo que eles não teriam capacidade de fazer sem o Trump, mas que o incentivo para fazer foi quando o Trump disse que se não pegar, eu pego, pô. Gente, tem que resolver esse problema, tá aqui o cara. Foi a primeira vez que os Estados Unidos deu uma localização e falou, vai lá, pô. A influência, o que eu quero dizer nesse sentido, é que ele criou um incentivo certo para que eles fossem lá resolver. E mesmo assim ele não parou de falar. Ele ainda continua falando que o problema cresceu e que eles precisam fazer alguma coisa. Então, provavelmente vai ter mais fala dele. Teve uma, inclusive, quando eu estava vindo para cá. Então, assim, ele vai tendo notas aí do Trump e vamos ver como é que vai ficar. Né? Mas o que eu quis dizer sobre o Trump, caso também não tenha ficado claro aí para a audiência, foi esse ponto em específico. Ele deu um incentivo ali necessário. Ninguém quer o Trump entrando no seu país e inclusive, encontrando os problemas que ali estão. Bom, dito isso, comandante Vilas Boas, com você. Eric, eu concordo contigo, né? Ninguém quer um país, uma autoridade externa invadindo a sua soberania, né, contra os princípios da autodeterminação. Mas, no entanto, contudo, porém, todavia, existem situações, né, que a gente acaba vendo que não tem para onde recorrer, porque é como se acabam os recursos internos, né, de todas as escalas dos poderes, e o povo não consegue exercer a sua vontade por meio tanto dos representantes que foram eleitos por eles, como pelas suas cortes jurídicas, ou por medidas que eles possam ser escutados por meio de referendo e outras ferramentas, parece que dá, não que avaliza, né, que autoriza esse tipo de coisa, mas ela dá uma conformidade, pelo menos, digamos assim, imaginativa, se é que eu posso falar, usar essa palavra. Mas você você pegou um tema muito interessante, que depois das ações conduzidas, se relembrou, né, que as ações conduzidas na Venezuela, aquele aparato militar, ele foi colocado de sobreaviso ali no meio do Caribe, né? A única peça que saiu daquele arcabouço militar que foi montado ali, tirando alguns aviões que estavam em Porto Rico, mas foi o porta-aviões Gerald Ford. E lembrando que ele foi tirado do Oriente Médio. A gente comentou na época aqui quais eram os riscos envolvidos de tirar aquela peça do tabuleiro, que é quase um rei ali, e trazer para as ações da Venezuela. Isso foi tomado, e agora, em virtude do que está acontecendo naquele teatro de operações, ele acabou voltando. Aliás, chegou na Grécia hoje, assim, e chegou na Grécia antes dos seus escoltas, ou seja, ele anda mais rápido, ou seja, a pressa está grande ali para chegar no Oriente Médio próximo a Israel, mas esse é outro assunto. Mas a 22 unidade expedicionária dos Marines, com todo o seu poder de fogo, os seus 3 navios, os seus F-35, todo aquele poder de fogo, escoltas, destroyer, Ticonderoga, que são os cruzadores, permanecem ali. Os alvos levantados naquela época, que o Júlio relembrou, eram os mesmos não mudaram.
A Venezuela, um líder caiu, mas a confusão está lá ainda, né? Depois teve a sua Colômbia com o seu Petro. Depois foi acusado também, os canhões foram direcionados para o México, que a gente está vendo desenrolar agora, e Cuba também, né? Então, esse arquétipo do tabuleiro não foi mudado. E aí, o que aconteceu com esse caso do México, apesar de certa forma eu concordo com o Carcará, é assim, ele é meio que insignificante quando a gente coloca ele em escala, que a gente compara ele de forma relativa. Mas se a gente tirar a parte relativa e olhar de forma pontual no problema, ele serve como um aval político da política do Donald Trump muito grande. Por que ele arrumou essa confusão da Venezuela? Né? E falava isso desde o primeiro mandato dele. É justamente por conta das organizações narcoterroristas, que ele inicialmente conterou para a Venezuela, mas ele deixou todos esses canhões apontados para esses estados que são narco-estados. De uma certa forma, uns maiores que os outros, mas são narco-estados. Por que são narco? Porque vivem do dinheiro proveniente do narcoterrorismo. E, além disso, aí vem o petróleo, vem o cartel do Soros, toda aquela confusão que a gente já cansou de falar. Então, o que aconteceu, e o que ele falou lá atrás, que era para o México cuidar do seu problema, quando acontece isso agora, isso é um trunfo político para ele que pode ser amplamente explorado. Então, muito provavelmente, ele voltará às mídias justamente para cutucar esse assunto. Agora, o que aconteceu nesse caso aí, que houve, segundo a gente consegue entender, né, o apoio principal, pode ter tido de equipamento, treinamento de alguma certa forma, das forças militares de operações especiais que conduziram essa ação, das outras que também não conduziram, mas o principal para uma ação militar desse porte é inteligência. Nenhuma ação militar de magnitude acontece sem ter o que a gente chama de inteligência que geração. Tá? O termo em inglês é uma tradução meio esquisita, actionable, mas é o que geração. E aí os Estados Unidos são mestres disso. Então ele entregou muito provavelmente a posição da onde estava o líder do cartel, deve ter dado as informações do entorno, das rotinas, para onde ele ia, quem eram os elementos de conexão, porque os Estados Unidos estão enfiados com inteligência no mundo inteiro. E isso gera estranheza para muita gente, mas para a gente que está lidando, estudando, acompanhando esse assunto há muitos anos, não é nada disso. Vamos fazer uma releitura rápida aqui, de alguns casos já lá. O pessoal da esquerda que ama Che Guevara. Che Guevara foi capturado nas selvas da Bolívia por quem? Com inteligência de quem? Da CIA, norte-americana. Seu Pablo Escobar foi capturado em Medellín, no telhado lá de alguma instalação, lá fugindo, capturado com auxílio de quem? De forças especiais norte-americanas. Seu Raul Reyes, né, capturado lá das Farc colombianas, o segundo lá da escala, que aliás foi capturado em virtude de uma ligação feita para quem? Para seu Hugo Chávez, né? Não tem nada a ver, ele foi uma ligação para dar feliz aniversário. Foi capturado pelas forças colombianas, sim, mas com apoio de inteligência de quem? Dos Estados Unidos. Então, querendo ou não querendo, quem tem os olhos e ouvidos daquela região, que tem elementos por sensores eletrônicos, sensores de radar, satélites apontados, inteligência humana, agência de inteligência do DEA, da Força do Comando Sul, que é a força do comando militar que responde por essa área, são eles. Então, esse tipo de informação para eles é fichinha. Existe colaboração de inteligência entre os países? Tem, sim. Já falei aqui algumas vezes que tem uma força conjunta que opera na região, na cidade de Key West, bem a cidade mais ao sul dos Estados Unidos, que fica na Flórida, que é uma força internacional para trocar informações. Lá o Brasil participa com um oficial da Marinha e um oficial da Polícia Federal, onde a intenção justamente é acelerar a troca de informações para que um dos países que seja mais próximo daquela ação possa tomar algum tipo de atitude. Então, a troca de informações é constante. Então, o que o Donald Trump, seu governo, Donald Trump, que eu falo é o governo Trump, fez nesse caso, foi passar essa informação. Agora, isso não é nada perante ao uso da força, que a gente viu como uma ação pontual que aconteceu na Venezuela. Então, o que ele vai fazer disso? Tanto no campo político, explorando o retorno político do que aconteceu, para avalizar, para refutar, para dar mais força à sua estratégia nacional de segurança que volta os olhos para as Américas. O que ele vai fazer possivelmente no campo militar?
após essa ação, que não, ela é pequena, mas ela pode servir como estopim para as próximas que vão acontecer, a gente vai precisar acompanhar, para saber para que direcionamento isso tudo vai. Porque não basta lembrar que os Estados Unidos está em confusão para tudo quanto é lado. Ele está negociando a Ucrânia, ele está no Irã, está mobilizando força para um ataque, a gente não vai falar disso hoje provavelmente, mas ele está envolvido para tudo quanto é lado. Então, isso é o que a gente tem que entender, que eles fazem isso de forma muito clara, muito com inteligência, Eric.